Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e estou aqui exatamente, concordo com o que aquela menina disse, eu estou aqui no Fórum Evangélico 2025, onde o tema é Bem-vindos ao Campo Missão e bem-vindo também Tito Correia Chaves. Exatamente. Tu que és o coordenador do Ministério Procurar Jesus para a língua portuguesa da Associação Evangelística Billy Graham. E é curioso que este nome tem peso. Tem peso. Sim. São 75 anos de história. Exatamente. Desde que começaram as campanhas evangelísticas e agora celebramos também o legado, não apenas desse homem, mas de tantas outras pessoas que se têm juntado. Sim, senhor. Agora diz-nos uma coisa, Procurar Jesus, Search for Jesus. Fala-nos um pouquinho como é que o trabalho que tu fazes, sendo tu coordenador, tu e a tua equipa, vamos dizer assim, o que é que complementa com o nome, ou o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Fala-nos um bocadinho sobre isso. O Procurar Jesus é um dos braços, um dos ministérios da Associação Evangelística Billy Graham. A partir de agora, BGA, fica mais simples. Fantástico! Para conversarmos. Então, basicamente, o Procurar Jesus atua no campo missionário digital, ou seja, através da internet. A ideia que a Associação teve, com alguns parceiros, foi usar os mesmos princípios que eram usados nos ministérios presenciais, aquilo que chamamos as cruzadas, não é? Os festivais, as celebrações, que é colaborar com a Igreja, formando os irmãos da Igreja, os crentes, para evangelismo e discipulado. Nós fazemos o mesmo, mas digital. Okay. Ou seja, formando, capacitando, selecionando, acompanhando, liderando irmãos de várias igrejas, gente envolvida, que tem o chamado para o evangelismo a fazê-lo de forma digital. As pessoas vêm até nós através de várias estratégias, seja a nível de pesquisa no Google ou targeting nas redes sociais, ficam deparadas com conteúdo diretamente evangelístico ou um conteúdo que provoque que eles enviem uma mensagem para essas páginas ou para esse site. As pessoas enviam essas mensagens e esses irmãos, que foram selecionados e capacitados, estão ali para conversar com eles sobre a situação em que eles estão, identificar como Cristo faz a diferença na vida deles e então conduzi-los até Cristo. E conduzindo-os até Cristo, conduzi-los de volta também a uma igreja local perto da sua residência. Muito bem. E no caso, como é que vocês, enquanto Procurar Jesus, definem missão? E como é que isso impacta a vossa missão? Então, o Senhor chama-nos a servir. Acho que há um chamado geral, não é? Na grande comissão. Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Grande comissão, ou seja, é uma missão que ele nos convida a ser parte. A missão que é dele, ele não deixa de estar em cena e não é porque nós entramos em cena que ele deixa de estar em cena. Não é? Exatamente. Então, aquilo que acreditamos é que a expressão dessa missão, ela pode ter expressões muito específicas. Há pessoas que, por exemplo, por causa do seu trabalho, viajam muito, não conseguem estar tão envolvidas nos ministérios locais da sua igreja para fazer evangelismo, ou até desenvolver relações da mercearia, da escola dos filhos, seja o que for, para o fazer. E o Procurar Jesus apresenta a hipótese, não apenas para pessoas desse género poderem fazer missão, onde estiverem, porque todos nós temos uma coisa destas. Exatamente. Não é? Todos nós temos isto, mais ninguém faz perguntas aos pais sobre como se faz isto, mas faz aqui. Vai para fazer exatamente, ou no Google, ou nas redes sociais. E o que é que acontece? Esta oportunidade de pessoas que não podem servir na igreja, ou que têm um chamado de o fazer, têm alguma limitação física, ou apenas querem fazê-lo e ter mais uma ferramenta para o fazer. Então, através do Procurar Jesus, podem cumprir esse chamado evangelístico, também através das redes sociais, ou seja, alcançar pessoas com a esperança do Evangelho, também através do seu telefone, na pausa do almoço, depois do devocional, numa viagem, seja o que for. Então, a missão para nós é cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, que é fazer discípulos, e desta forma fazê-lo também a nível digital e alcançar onde eu provavelmente não poderia alcançar fisicamente. E tu crees que é isso que distingue o Procurar Jesus das outras organizações e outros trabalhos que são aqui desenvolvidos, que nós vemos aqui no fórum? Sim, eu creio que cada pessoa é chamada para um tipo de ministério, ou seja, para servir de alguma forma, alguma coisa que arde no seu coração. Eu, por exemplo, eu cresci como filho de missionários no Desafio Jovem, com o desejo de ver os meus dons, os meus talentos, as minhas capacidades a serem usadas
de Em forma prol do mais reino. prática. Sim, Exato. mas não me via como numa igreja, a servir eclesiasticamente, como um pastor. Aquela coisa tradicional. Mais né? tradicional. Entre aspas. Então, Sim. eu considero-me um missionário, sim, mas eu creio que o Senhor quer usar as minhas valências mais técnicas. Então eu estou no ministério que usa tecnologia, mas também usa estes princípios missionários e culturais e por aí fora, com os quais eu cresci. Então eu creio que cada pessoa terá um chamado mais específico, algo que arde nos seus corações. Seja, por exemplo, eu arde-me no coração, não consigo ver crianças a sofrer. Então o Senhor está a chamar essas pessoas para servir com crianças. Ou eu tenho o desejo de alcançar outras culturas, outros povos, mas eu não consigo ir a essas culturas. É aí que o Procurar Jesus também se destaca. Já agora, o Procurar Jesus serve em 8 línguas, neste momento, oficialmente. Sabes mencionar todas? Vou tentar. Okay? Vamos lá, uma. Inglês, espanhol, árabe, chinês tanto mandarim como cantonês, o português, russo, a língua gestual americana Só falta uma? e Bahasa da Indonésia. Fantástico. Existem ainda outras 3 a serem desenvolvidas, que é o vietnamita, o japonês e o urdu do Paquistão. Orem pelo Paquistão, já agora. São numa situação muito complicada. Mas então, estas, já agora falando também do campo missionário, que eu creio que falaremos hoje, estas 8 línguas, sem as desenvolvimento, alcançam cerca de 60% dos utilizadores da internet hoje em dia, ou seja, essas 8 línguas. E este é o nosso campo missionário. Por exemplo, só para a língua portuguesa estamos a falar de mais de 200 milhões de pessoas que usam a internet na língua portuguesa. Não é toda a língua portuguesa, isso são cerca de 300 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa no mundo inteiro, mas são as pessoas que realmente têm acesso regular à internet, seja nos países de língua portuguesa, seja na diáspora. Então, falávamos há pouco sobre como é que a missão se destaca, qual é a diferença. É, por exemplo, temos uma voluntária no Rio de Janeiro, Sim. que recebeu o seu chamado missionário com 13, 14 anos para as nações. É uma expressão muito comum no Brasil, mas neste sentido, seja de um desejo profundo de servir noutra nação, de alcançar pessoas de outra nação, de outra cultura. A viveu, a vida aconteceu, foi mãe, estava casada, foi mãe, trabalhou, comprou casa, aquelas coisas, não foi. Reformou-se, tem quase 60 anos, assim, e agora, senhor? Já perdi o meu tempo. Já perdi o meu tempo, já não consigo. Encontra o nosso anúncio para ser uma voluntária, uma missionária digital, diz, eu preciso fazer isto, começou, e ela diz que hoje em dia, quando entra no escritório dela, é como se estivesse em África, como se estivesse em Angola, Moçambique, porque o Senhor permitiu que através dessa ferramenta ela pudesse então alcançar essas pessoas. Passaram mais de 30, 40 anos, mas o Senhor, então, o Procurar Jesus difere-se nisto, permite que pessoas cumpram o seu chamado também através das redes sociais ou da internet. Independentemente do tempo que passe. Diz-me uma coisa, para além da questão óbvia que é a tecnologia, vocês estão dentro disso, que mudanças ou que desafios culturais ou sociais, sei lá, qualquer... Agora parecia que estava a olhar de propósito para a câmara e estava a olhar para o vácuo. Que desafios é que vocês encontram no Procurar Jesus que percebem isto precisa ser respondido o mais depressa possível? E nós conseguimos fazer isso pelo trabalho que desenvolvemos aqui. Tu consegues-me fazer tipo em um top 3 ou há só um em específico? É difícil dizer uma problemática específica. Ou seja, o Procurar Jesus insere-se naquilo que nós diríamos uma missão do reino, ou seja, muito centrada na unidade do reino também, ou seja, ela é não denominacional, tal como a Billy Graham, mas responde de que forma? As pessoas não fazem mais perguntas, aquilo que falávamos há pouco, as pessoas não fazem mais perguntas, como é que eu faço o brigadeiro com recheio disto? Não fazem mais a pergunta à mãe. Google. Vão ao Google, vão ao ChatGPT ou vão ver os influencers que eles seguem. Também. E a nível das questões da vida, também, a verdade é esta, as pessoas confiam mais no que está aqui do que confiam nas pessoas que estão à volta deles, porque não há conexão também com as pessoas. Então o que é que acontece? Deixa-me falar da história do Kevin. O Kevin estava em Toronto, no Canadá, desesperado, com a vida destruída, perdeu o emprego, família no caco, terrível. E estava a caminhar pelas ruas de Toronto a perceber o que é que eu faço da vida. Não sei que pensamentos estavam na cabeça dele, mas ele entra naquilo que ele chamou de uma catedral cristã. Entrou, tal como no Canadá, nos Estados Unidos, algumas igrejas são abertas, entrou, sentou-se. Teve 2 horas à espera, na expectativa que alguém viesse conversar com ele. E a verdade é que ninguém veio. O Kevin pegou no telefone dele e pesquisou no Google. Será que o cristianismo é real?
com a ideia de tentar perceber se realmente aquilo fazia sentido ou se era mais uma fantochada e realmente a vida não tinha mais sentido nenhum. Eu não sei o background do Kevin, não sei qual era a religião dele, por assim dizer, mas a verdade é que ali, nos bancos de uma igreja, o Kevin, a conversar com alguém que estava noutro lugar do planeta, foi direcionado a Cristo e encaminhado para uma igreja local que o acompanhou. Então, o procurar Jesus, estamos na internet porque as pessoas estão na internet. Este é o grande diferencial. Nós estamos a alcançar pessoas no seu lugar de necessidade, no seu lugar de desespero e poder apresentar a esperança, a única resposta que nós acreditamos que é verdadeira, que é Cristo. Não é? Então, sim, as pessoas precisam de ajuda psicológica, sim, talvez. As pessoas precisam de ajuda financeira, de certeza. Mas a verdade é que se não tiverem Cristo na vida deles, aquilo que é o maior problema da vida deles não vai ser resolvido. Então nós, sim, escutamos as pessoas, não é do género, eu tenho problemas no casamento, já conheço o nosso Senhor Jesus Cristo? Não é essa a ideia. A ideia é escutar, é lamentar, é chorar com os que choram, celebrar com quem celebra, mas perceber onde essa pessoa está, como é que Cristo o encontra aí, e então fazer essa ponte daquilo que eles sentem, daquilo que eles vivem e conectar com a esperança do Evangelho. Então, é evangelismo, mais do que tecnologia é evangelismo e é amar a gente. Mas é encontrar as pessoas. Exatamente. Da mesma forma como Jesus olhou para... Agora esqueci-me o nome dele. Eu vi-te debaixo da figueira. É eles saberem que são vistos, são notados por Jesus. Epá, fantástico. Muito bem. Diz-me uma coisa. Se no caso, um dia me der na cabeça, quer ser voluntária, quer ser missionária digital também, ou simplesmente eu só quero saber o que é que vocês andam a fazer. Onde é que eu posso encontrar? Como é que eu posso comunicar com vocês? Explica-nos tudo, que agora é o momento da publicidade. É o momento da publicidade, então, para vocês. Sim, senhor. Primeiro é um ótimo desejo, querer ser um missionário digital. E o nosso primeiro desafio é que orem. Se vocês ouvirem isto, realmente eu gostava de saber mais ou até de me envolver, procurarjesus.net, ok? Procurarjesus.net. Vocês podem conhecer o site a partir daí, ver um pouquinho mais como funciona, e tem um botãozinho lá, envolva-se, ok? E aí está então a descrição de cada tipo de voluntário. Há voluntários através das redes sociais, voluntários que acompanham pessoas através de cursos de evangelismo básico, ou até voluntários de oração, pessoas que são guerreiros de oração que decidem dar do seu tempo para suportar este ministério e quem está, dizendo assim, na linha da frente também a fazer evangelismo. Então, procurarjesus.net, ler, ver os requisitos, orar, perceber se o Senhor realmente vos está a chamar e então preencher o formulário simples, não é uma candidatura oficial, é um formulário para saber mais. Alguém da nossa equipa em breve irá entrar em contacto, vocês recebem um e-mail para agendar uma conversa e então tirar mais dúvidas, e se fizer sentido para vocês e para nós, como diz na palavra, fez sentido para nós, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, e se assim fizer sentido, então avançamos com uma candidatura oficial. Há todo um processo de seleção, referências, porque podem estar com pessoas em crise, também o cuidado de termos antecedentes criminais das pessoas, ou o registro criminal aqui em Portugal, referência pastoral, e depois toda uma formação e um acompanhamento contínuo para estarem equipados e acompanhados durante este processo também. Mas é isso, procurarjesus.net, vejam, enviem mensagem para nós lá, ou também nas redes sociais, Procurar Jesus, e teremos todo o gosto também de vos ajudar a cumprir o vosso chamado também através da internet. Muito bem, então o Tito já deixou aqui todas as indicações. Se tu estás a pensar, ok, isto tem mesmo a ver comigo, eu sinto que é desta, que vai agora, aquilo que Deus falou, então segue todas as instruções que o Tito deixou. Tito, antes de me despedir de ti, o que é que tu prevês, por exemplo, nos próximos 5 anos, em relação a Procurar Jesus? Então, um ligeiro contexto. Em português nós temos 51 voluntários neste momento. Estamos a desenvolver um programa de liderança de voluntários também que poderão acompanhar os voluntários, porque como eu falei ainda há pouco, nenhum voluntário fica órfão. Tem um coordenador, uma equipa que o acompanha, chamadas todos os meses, perceber como estão, feedback ativo, capacitação. O nosso desejo é que quem serve no Procurar Jesus saia melhor do que entrou, não apenas espiritualmente, mas até a nível das suas capacidades. Então, temos também este programa de liderança, outros voluntários que assumem outras responsabilidades, mas eu vejo uma equipa com mais de 200 voluntários a alcançar. Nós em 2024 houve 171 pessoas que disseram, ou seja, fizeram oração de arrependimento
e eu vejo milhares de pessoas a vir a Cristo, só em português. Isso é um bom número É incrível. para a nossa realidade, olha. É. E é em português não apenas Portugal, mas toda a língua portuguesa. É a Sim, oportunidade sim, de sim, alguém sim, que está sim. hoje em Lisboa a alcançar alguém que está em Angola, alguém que está nos Estados Unidos, alguém que está em Paris, faz parte da diáspora. Então eu vejo o Procurar Jesus com centenas de voluntários na língua portuguesa, espalhado até na diáspora, com gente desafiada a servir, a ser capacitada e alguns deles a deixarem de servir com o Procurar Jesus para servirem com a sua igreja com outras responsabilidades. Este é o nosso desejo também, é ver gente capacitada e gente a crescer. Tito, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito de conhecer o projeto e olha, que Deus vos abençoe. Obrigado. Parece uma coisa tão simples, mas é verdade, que Deus vos abençoe. Obrigado. E Deus vos abençoe vocês também, porque eu termino mais uma entrevista pelo RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal.